Na nossa semana 3, estaremos estudando sobre a população brasileira. Quantos somos? Como que se deu esse processo de formação da população brasileira? Uma população que até algum tempo atrás, até algumas décadas atrás, era uma população predominantemente rural e hoje é predominantemente uma população urbana. Como que se deu esse processo? Hoje somos quase 210 milhões de pessoas no Brasil. Esse processo ele se deu por meio de algumas questões que nós estaremos estudando ao longo dessa aula de hoje. Vamos aí pontuar essas questões. O que motivou a população brasileira a crescer tanto nos últimos anos? Será que tem nascido tantas crianças assim nas famílias? Será que os casais têm tido tantos filhos assim? Não. Pelo contrário, a taxa de natalidade no Brasil ela foi diminuindo muito. O que é a taxa da natalidade? Vamos aqui observar nesse quadro, na página 79. Taxa de natalidade é o número de nascidos em determinado período. Aí você pergunta, mas professor, como que se nascem menos crianças por família? Então como que a população brasileira cresceu tanto? Cresceu porque a taxa de natalidade diminuiu, mas em compensação também a mortalidade, o número de óbitos em determinado período, especialmente o número de morte entre crianças, diminuiu. Então, apesar de nascer menos crianças, mas também morrem menos crianças. E essa mudança, ela se deu aqui a partir da década de 70, quando a população brasileira ela começa a mudar, ela começa a ser uma população mais no sentido de urbanização, quando as grandes cidades começam a receber mais e mais pessoas. E aí tem outro processo também que ocorre dentro do Brasil. Algo que deixou também, que fez com que a população brasileira crescesse bastante, foi o número de imigrantes que foram vindo para o Brasil. Imigrantes italianos, alemães, como até diz aqui, no PET, a partir de 1880 a 1930, por diversas causas, uma delas, inclusive, foi o período da Guerra Mundial, 1914 a 1918. Então, muitos imigrantes vieram para o Brasil. E nesse processo também, que vieram tantos imigrantes para o Brasil, que chegaram aí nesse período de 1880 a 1930, chegaram a 4 milhões de pessoas. Então, nesse período ocorre esse acréscimo de pessoas, e também com as políticas de vacinação, as políticas de saúde pública, que foram a cada dia se aprimorando, a taxa de mortalidade foi diminuindo, pessoas passaram a ter acesso a postos de saúde, a hospitais, a vacinas e a medicamentos. Isso culminou em quê? Numa melhor condição de vida das pessoas. Morrem menos pessoas, nascem menos pessoas. Aí começou o quê? As pessoas começaram a viver mais, e nessa questão das pessoas viverem mais, a população também ela vai se desenvolvendo a ponto que ela hoje chega aos 210 milhões de pessoas. Outra coisa também que nós devemos de analisar são alguns fatores relacionados também à questão do saneamento básico, porque o saneamento básico ele melhorou muito no Brasil, né? Porque muitas crianças e pessoas até adultas também tinham várias doenças relacionadas com cólera, disenteria, várias doenças que ocasionavam verminoses. Muitas crianças morriam de verminoses também. E com o passar do tempo, com essa melhoria no desenvolvimento do saneamento básico, né, no Brasil, então o que ocorre? As pessoas foram vivendo melhor, né? E então essas taxas aí de mortalidade foram diminuindo. Aí a partir da década de 70, até como diz aqui no PET, a população brasileira vai apresentando
uma queda constante, né, no número de pessoas que foram vindo para o Brasil, né, e também houve uma estabilização nessa questão aí da natalidade, mas nada disso prejudicou o Brasil. Nada disso foi negativo, pelo contrário, foi positivo, né? O Brasil teve um crescimento, mas um crescimento ordenado, foi diminuindo pouco a pouco, foi diminuindo gradativamente, e hoje o Brasil tem uma tendência de entrar numa fase de estabilização da sua faixa etária, do seu crescimento. Então, o Brasil hoje ele está envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo, então ele está um país mais estável, né? Ele não está crescendo demais e ele não está encolhendo também. Ele está um país estável e com o seu IDH, sua condição de vida da população tem melhorado dia após dia. Então, gente, isso foi uma explicação sobre esse tema. E só voltando aqui, né, a um ponto essencial, que o mundo hoje, até 2017, né, o mundo tinha aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. E existem estimativas aí até 2050, salvo o engano, de chegarmos a 9 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então essa foi a explicação, o conteúdo da página 79. Temos aqui a página 80, que traz aí também sobre população, né? Página 80, nós temos aqui, ó, uma tabela com os países mais populosos do mundo. E na página 81, nós temos aqui também atividades relacionadas a esse tema. Aí, e outra questão também, gente, que já ia esquecendo de falar. O censo demográfico, essa pesquisa que contabiliza, que faz a contagem de quantos habitantes existem no Brasil, ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E essa pesquisa será feita ano que vem. Era para ter sido aí no ano de 2020, passou para 2021. Devido à pandemia, foi prorrogado para 2022. É o órgão do IBGE, é um órgão do governo federal, que é o responsável por fazer essa contagem. Vai de casa em casa, fazendo essa pesquisa e tendo esse acesso a essas informações de quantas pessoas moram no Brasil, quantas pessoas habitam no Brasil. Então, gente, essa foi a explicação. Você que é aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, você já está aí familiarizado com o PET. E você também, que não é, mas você que é aluno aí do 7º ano do ensino fundamental, então essa explicação também vale para você, porque 7º ano trabalha o Brasil num todo, né? E agora estamos trabalhando aí a parte da demografia, a parte da população. Eu conto aí com a sua ajuda, você deixando o seu comentário, deixando aí a sua sugestão, né, sobre a aula, sobre alguma coisa que a gente possa estar melhorando também nas aulas. Enfim, eu espero aí o seu comentário. Esse vídeo estará disponível no Conexão Escola e ele estará disponível também no YouTube para aqueles que quiserem assistir, quiser compartilhar com um colega, compartilhar com alguém, fiquem à vontade, porque esse vídeo é para vocês, é para facilitar a vida de vocês. Eu sou o professor Michel, professor de Geografia. Essa foi a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula com outro conteúdo, aí com a nossa outra aula para aí facilitar a vida de vocês, beleza? Até a nossa próxima aula. Valeu e fui! Tchau, tchau!